Nomes de pais transgênero já podem constar nas certidões de nascimento dos filhos biológicos. Além de orientar os profissionais que fazem os registros de nascimento, a medida garantida por meio de um provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul busca atender os direitos fundamentais de personalidade e as novas configurações familiares. Ágata nasceu com o sexo masculino e assim se autodenominava quando conheceu Chayenne, há 2 anos. Depois de 4 meses de namoro, no entanto, ela decidiu que queria viver de acordo com o gênero que se identificava. E assim, assumiu ser uma mulher trans. É um processo de se conhecer, de buscar se conhecer, que eu consegui me expressar muito através do teatro, através da palhaçaria, da minha palhaça. Que aos poucos eu fui me conhecendo melhor e tendo a coragem de me mostrar como eu queria. Ela fez a documentação social e passou a se chamar Ágata. O casal decidiu ter um bebê e assim nasceu Bento. É uma coisa muito boa tu pegar e ver o teu filho e daqui a pouco poder pegar ele no colo. Mas, ao tentar registrar Bento, enfrentaram dificuldades. Queriam que na parte da filiação da certidão de nascimento dele constasse 2 mães. Mas não conseguiram. Como eu sabia que talvez pudesse dar algum problema, as questões de transição, de gênero, eu busquei fazer tudo antes, assim, poder trocar o meu nome, retificar o meu prenome e sexo na certidão. Mas foi o que me deu mais problema. Primeiro a moça me falou que teria que ter um pai, né? A menos que fosse feito com inseminação in vitro, parece, e aí teria que comprovar. Mas que não foi a realidade. Então as pessoas chegavam lá e faziam super rápido a certidão e na hora que eu fui fazer, não conseguiram fazer. E a coisa foi demorando, a coisa foi começando a demorar e trazer prejuízos para a gente. A nova determinação da Corregedoria Geral da Justiça Gaúcha foi comemorada por Ágata e sua parceira. O novo provimento assinado pela Corregedora Geral da Justiça do Rio Grande do Sul torna possível constar na filiação das certidões de nascimento das crianças 2 pais ou 2 mães, bastando apenas que os progenitores apresentem a documentação com nome social. O documento orienta os registradores civis, dando as diretrizes de como proceder na troca de nome e de gênero nos assentos de nascimento, prevendo a segurança da parentalidade. O servidor que exerce ali a atividade no registro civil, ele tem a obrigação de verificar a aparência de correção do assento. Ele precisa se certificar da existência da maternidade biológica para poder fazer o assento, porque se a maternidade biológica não é viável, é manifesto que estamos, ou indicia-se que estamos frente a uma adoção brasileira. Eu não devia ter passado por isso, a Chayenne não devia ter passado por isso, então a gente queria que as coisas tivessem sido diferentes. E nós continuamos nesse assunto, agora ao vivo aqui no estúdio, com a advogada especialista em violência de gênero, Aline Marques. Oi, Aline, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante, né, emblemático na história da luta dos movimentos sociais. Agora, nós vimos o caso, elas conseguiram, ainda bem, pela decisão do Rio Grande do Sul, a Ágata e a Chayenne, mães do Bento. É um caso muito emblemático que pode servir como base para outros casos no país, é só do Sul, mas gera uma jurisprudência. Gera uma precedência, um precedente, né? Um caso precedente, exatamente. É um caso muito emblemático de 2 mães biológicas, sendo uma transgênero, né? Em que tentaram registrar o filho no cartório e tiveram uma negativa, a princípio, né? Posteriormente veio esse provimento que regulamentou e aí sim que elas vão conseguiram, né, ter registro de 2 mães. É um caso emblemático porque não se trata apenas de... nós temos aí já vários precedentes de registros com 2 mães, né, homoafetivas, né, já é muito comum os casos, inclusive aqui em Brasília nós já tivemos um caso que foi muito repercutido há pouco tempo, de 2 mães que tiveram a possibilidade de registrar o filho, né. Só que esse realmente é um
caso emblemático por se tratarem de mães biológicas, né? E a negativa foi uma surpresa. Como é possível, né? 2 mães biológicas e uma não poder ser registrada como mãe e queriam que ela registrasse como companheira. Então, realmente foi um caso muito emblemático. Esse provimento, ele a princípio, ele é do Rio Grande do Sul, mas com certeza o próximo passo será uma regulamentação a nível nacional. Agora, como é que funciona nos outros estados? Já essa resistência dos cartórios existe, né? Existe, sempre há essa resistência, né? Nós temos Rio Grande do Sul, ele é um estado atípico, assim como o Rio de Janeiro, né? São estados que estão sempre à frente nessas questões. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a registrar em cartório aqueles casos de famílias poliafetivas, assim como o Rio Grande do Sul foi esse primeiro caso. Então, alguns cartórios, eles realmente nós não vemos problema em questões que são muito avançadas, né? Porque eu falo assim sempre que a nossa lei anda a reboque do desenvolvimento da sociedade, né? Ela não acompanha as famílias que se desenvolvem, né? Os núcleos familiares, sejam das famílias homoafetivas, sejam das transgêneros, sejam das poliafetivas. Então, a nossa legislação, ela sempre anda a reboque. Então, sempre tem que vir um julgamento, né? Agora veio o caso do STF que julgou. Então, sempre... quando nós não temos um parlamento que legisla para essas pessoas, essas minorias, né, a gente depende dos julgamentos e das decisões do CNJ, dos provimentos, da Procuradoria. A senhora citou há pouco a decisão do Supremo Tribunal Federal, que recentemente admitiu, em relação ao nome social, hoje a pessoa vai até o cartório por meio de uma autodeclaração, o transgênero, né, qualquer pessoa que queira mudar o nome, antigamente tinha que passar por todo um processo de laudo psiquiátrico, inclusive, isso, cirurgias, né? Até hoje nós temos, são centenas e milhares de processos em vários estados do Brasil, das pessoas que ficam pendentes, né? A pessoa tem que passar por um tratamento de 2 anos para que ela pudesse ter a autorização de alterar o seu nome, né? A gente teve uma atuação muito forte, inclusive, da ABRAF, que é a Associação Brasileira das Famílias Homoafetivas, nessa questão, para que o STF pudesse ter esse posicionamento. Mas, realmente, nós não temos essas legislações, né, que tratam dessas regulamentações. Então, a gente depende desses julgados. Era uma dificuldade muito grande para o transgênero ou a transgênero mudar o seu nome. Dependia de um tratamento que ficava em observação por um período de até 2 anos. Aí, isso foi reduzindo para 1 ano, 6 meses, até que hoje é possível somente a autodeclaração. E tem um exemplo que eu gosto sempre de falar, eu sei que é um país que não é muito exemplo em questões de direitos humanos, mas, por exemplo, o Irã é um país em que qualquer pessoa que se declare, a sua autodeclaração basta, né, que se declare transexual, o governo ele dá toda a assistência de cirurgia, de tudo que for necessário para que a pessoa se sinta conforme se determine. E o Brasil não, né? O Brasil, tão desenvolvido aí em questões de direitos humanos, nós ainda deixamos a desejar. Ok, Aline Marques, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelas informações aqui conosco. Imagina, eu que agradeço e muito obrigada.